Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Alexandre e venho falar um pouquinho com você sobre gestão de sala de aula. Nesse sentido, antes eu me apresento. Eu sou professor da educação básica, pedagogo com especialização em docência no ensino superior e acadêmico do quarto semestre do curso de Direito. E no momento sou diretor da Escola Estadual Yara Maria Minuto Gomes aqui no município de Juara. Pois bem, gente, por que falar desse assunto? Primeiro, porque trata-se de um assunto fundamental para que nós possamos garantir o ensino, a aprendizagem e o desenvolvimento dos nossos alunos. Como nós estamos voltando de um momento de pós-pandemia, é muito importante que nós tenhamos a exata compreensão do que fazer diante de situações tão desafiadoras quanto a gestão de sala de aula. Isso considerando defasagem, isso considerando que os nossos estudantes passaram aí quase que 2 anos com aulas remotas. E nesse sentido, as defasagens desse momento elas são sentidas por quem está em sala de aula nesse momento. E nós sabemos o quão desafiador é para os professores e professoras lidar com essa questão. Nesse sentido, a gente aborda nesse pequeno vídeo sobre três aspectos importantes: qualificação, organização e relacionamento. Nesse sentido, a gente parte de alguns pressupostos aqui. Primeiro, é preciso que nós compreendamos a ideia de qualificação enquanto um processo que dura toda a carreira do professor e carreira da professora. E é a partir desta qualificação que você se organiza. E aqui falo em qualificação enquanto formação continuada, direito e enquanto dever. Mas acima de qualquer coisa, esta qualificação é aquilo que vai nos garantir condição de lidar com os desafios que a nossa carreira impõe. Ou seja, o mundo muda, contudo, o professor da educação, né, o profissional da educação, melhor dizendo, ele se qualifica no sentido de acompanhar as transformações de seu tempo. E a partir disso, ele organiza sua aula, a forma de se relacionar com os alunos e com as demandas do dia a dia. E nesse sentido, a gente trouxe alguns tópicos bacanas aqui. Nesse cenário, é muito importante conhecer a turma ou as turmas. Esse conhecer a turma, ele perpassa por uma leitura apurada do diagnóstico inicial, ou até mesmo do diagnóstico daquele aluno que vem de outro, de outro ambiente. É preciso compreender que os nossos alunos, eles são frutos do meio social, ou seja, eu estou aqui para lidar com alunos e alunas que são frutos de determinados meios sociais que tornaram esses alunos quem eles exatamente são. O segundo ponto, também tão importante quanto o primeiro, é diagnosticar a aprendizagem deste aluno. O que ele sabe e o que ele ainda precisa aprender. Somado a isso, no terceiro ponto, nós temos aqui uma dica importante: descobrir as nuances sociais e culturais da turma ou das turmas em que leciona. Isso é fundamental para que nós tenhamos condição de compreender o quão diverso é o nosso público, e isso vai permitir que você, professor, que você, professora, saiba por que o seu aluno diz o que diz, por que ele fala o que fala e por que ele se comporta conforme se comporta. E a partir daí, nós temos as condições de realizar as intervenções no sentido de também moldar comportamento. Nós não podemos perder de vista nunca que comportamento gera comportamento. Então, o nosso comportamento diante daquilo que nos é apresentado enquanto desafio de sala de aula, ele vai dizer tudo ou nada
sobre os rumos que a nossa sala de aula vai tomar. E sobre o quarto, e aqui no quarto ponto, uma dica importantíssima: usar a avaliação sempre a serviço de qualificar o processo de ensino e aprendizagem. Através da avaliação, você, professor, você, professora, terão um raio-x da sua sala de aula. E lembrando sempre que na rede estadual de Mato Grosso, nós temos avaliação diagnóstica, formativa e somativa. É muito importante conhecer o conceito, mas é mais importante ainda conhecer os instrumentos que dão vida para essa avaliação. São os instrumentos que tornam essa avaliação verdade dentro da sua sala de aula. Um outro ponto importantíssimo, aqui no número 5, é administrar o espaço da sala de aula com firmeza, sem jamais perder a ternura. Esse é um dos nossos grandes desafios que a gente precisa lidar. O professor, ele precisa manter a sua autoridade dentro da sala de aula. E ele não necessariamente precisa perder a ternura para conquistar e liderar os seus alunos. E aí uma pergunta que a gente sempre faz: qual é o método para lidar com essas questões? Esta é uma pergunta que somente quem está dentro da sala de aula conseguirá responder, porque isso guarda uma relação direta com o diagnóstico que você fez dos seus alunos. Nesse sentido, é o seu diagnóstico que vai dizer para você qual é o método. Eu vou arriscar aqui dizer para vocês qual é o melhor método. Todos os métodos são bons. Método bom é aquele que funciona. Isso vai depender do seu diagnóstico. E aí no ponto número 7, quando a gente pensa aqui na perspectiva de organização e relacionamento, quando recorrer à coordenação ou alguém de fora da sala de aula? Em casos extremos. A gente só chama a polícia quando a gente perde o controle de alguma situação. Eu digo a polícia no modo ilustrativo. Tá? Quando a gente chama a coordenação pedagógica, significa que nós já não conseguimos mais resolver aquela situação. E quando precisa chamar, tem que chamar mesmo. Tá? Porém, o professor ele tem que investir, né, nessa relação, no sentido dele ser o senhor ou a senhora daquela sala. A autoridade mais importante dentro de uma sala de aula é você, professor, e é você, professora. Paulo Freire nos ensinou que o professor tem que ter amorosidade sem jamais perder o rigor do método. E quando ele fala em rigor do método, ele está falando que a sua autonomia precisa ser exercida dentro da sala de aula, mesmo diante desses desafios. E aí a gente deixa aqui algumas dicas que podem ser úteis. A dica número 1 que a gente deixa para lidar com esses tempos difíceis: iniciar a aula com uma roda de conversa sobre temas importantes, fazer uma reflexão, falar com os alunos e ouvi-los também. Isso ajuda a quebrar aquele clima de antes, né, da hora da entrada e também do pós-intervalo. E a roda de conversa, ela é uma das premissas fundamentais para o início de qualquer reunião e de qualquer ato pedagógico. Dica número 2: dizer para os alunos o que será trabalhado de conteúdo naquele dia, deixá-los a par de como será desenvolvida a aula. Isso ajuda a baixar os níveis de ansiedade e a expectativa do porvir. E na dica número 3, negociar. Sim, isso mesmo, gente, negociar. A regra construída de forma negociada e com o comando do professor tem maiores chances de ser praticada e aceita pelos estudantes. E a dica número 4, essa é fundamental, gente. Relacionar o conteúdo com práticas do cotidiano. Em suma, dizer aos alunos onde se usa a geografia, onde se usa a matemática, língua portuguesa e arte durante todos os dias de nossa vida. É preciso relacionar o conteúdo trabalhado em sala, porque os alunos vão conseguir resolver as atividades, resolver os exercícios ou
os problemas, conforme a gente diz muito na educação, construindo relações e construindo caminhos. Ou seja, ele vai descobrir que na porta da sala dele existe matemática, existe geometria e existe arte. No remédio que ele compra da farmácia, existe arte, existe ciência, existe matemática, existe língua portuguesa, existe marketing e existe envolvimento com a tecnologia no sentido de fazer a divulgação. Quando a gente vem aqui do ponto 2, é muito importante revisar essa dica número 2 aqui, porque quando o aluno sabe qual conteúdo será trabalhado naquele dia, ele fica mais tranquilo, porque ele não tem que lidar com curiosidade e com expectativa, no sentido de saber o que tem na próxima aula. Ele já sabe. E a roda de conversa, alguns professores fazem oração universal, fazem reflexão. Isso é muito importante para que todos vejam que a liderança chegou e é o professor que está no comando daquela situação. A roda de conversa na abertura, dizer para o aluno qual conteúdo será trabalhado hoje e surgindo um problema, negociar isso mesmo. A solução negociada é a melhor saída, certo? Se tem dois alunos brigando por causa de cadeira, tem cadeira para todo mundo, né? E alguém precisa dizer isso para eles. E nós somos o profissional que, em muitas situações, né, seremos a única fonte de dizer alguma coisa boa para os nossos alunos. E relacionar o conteúdo com as práticas do cotidiano. Isso é fundamental para que aconteça a aprendizagem significativa. O ensino, ele não pode ser abstrato. O aluno precisa saber por que é que ele tem que aprender a produzir texto, o que é um gênero textual, reportagem, como é que se produz, onde ele circula, você consome isso quantas vezes por dia em sua casa, na TV, em livro, compreende? Então essa é uma das grandes questões, tá? Então essas 4 dicas aqui, elas ajudam bastante, elas podem ser úteis. Existem muitas outras coisas para se fazer, viu, gente? E por fim eu deixo uma mensagem. Sejam resilientes sempre. A resiliência, a capacidade de lidar com os problemas e superar obstáculos, é o que preenche os homens em momentos de sofrimentos inevitáveis. Como diz um provérbio japonês, cair 7 vezes e levantar 8. Essa é uma frase de Raimundo Grossi. Gente, é muito importante que nós pesquisemos e que nós façamos alguns investimentos pessoais na nossa formação, porque isso nos aprimora e nos torna gabaritados para lidar com os desafios que a gestão da sala de aula nos impõe. Uma sala de aula bem gerida, ela nos dá maiores possibilidades de sucesso e de êxito profissional enquanto professores. Então, na hora de acolher os alunos e durante a aula, a liderança está com o professor. É muito importante nunca perdermos de vista que o professor é a liderança e a liderança ela convence sempre pelo exemplo. Nós somos a referência para lidar com o processo pedagógico. A liderança ela conquista pelo exemplo. O exemplo arrasta multidões. É isso, gente. Valeu. Obrigado.